Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma videoaula com o tema Roma Antiga, tudo bem? E aí a gente completa os nossos estudos sobre as civilizações clássicas. Nós vamos estudar Roma a partir dos três momentos políticos para melhor a gente entender o conteúdo, ou seja, Roma na monarquia, na república e no império. Meu nome é Carla Patrícia, professora de História. Vou estar com vocês nesse estudo, beleza? Localização, pessoal. Roma é a capital da Itália, como você já sabe, país europeu localizado na Península Itálica. Deixa eu ver se eu pego minha canetinha para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A Península Itálica é essa que tem formato de botinha aqui. Tá vendo só? Muito bem. Situada na chamada Cordilheira dos Alpes, banhada pelos mares Adriático, Tirreno e Jônico. Tá certo, pessoal? Uma região muito estratégica, principalmente para as atividades comerciais. Bom, estudar Roma, pessoal, investigar sobre a história da Roma antiga é também a gente conhecer as duas versões. A gente tem a versão mitológica, baseada no mito de Roma e Remo, e nós temos a versão histórica, beleza? A versão histórica, pessoal, ela é baseada em pesquisa. Segundo essas pesquisas, Roma teria surgido nos últimos anos do século 6 a.C., a partir de uma região, um sítio que foi fortificado para evitar as invasões etruscas. Etruscos são povos guerreiros que vão futuramente vocês vão perceber que vão invadir essa região onde vai dar origem a Roma, dando início à chamada monarquia romana. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Povos originários. Quais foram os povos que vão dar origem aos romanos? São os latinos, os sabinos e também os gregos, certo? Essas populações foram se transferindo para as margens, né, daquela fortaleza que a gente viu na imagem anterior, às margens do chamado Rio Tibre, de forma pacífica. Tudo bem? Bom, para a gente entender melhor a história de Roma, por ser um grande período, né? A gente vai dividir, como eu falei antes, em três momentos políticos. A monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., a república, de 509 a 27 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. e se estende até 476 depois de Cristo. Bom, como Roma se organizava socialmente, né? Então, como vocês estão vendo na pirâmide, Roma, ela vai ser uma sociedade estamental formada em estamentos, como vocês estão vendo, hierarquizada, ou seja, quem pertencia ao estamento superior tinha mais poder, beleza? E com pouca mobilidade social, porque a gente vai ver que o que possibilitaria uma mobilidade social seria o casamento entre estamentos, o que por um longo período da história de Roma vai ser proibido, e também a partir da educação. Porém, a maioria da população de Roma não tinha acesso à educação, portanto, sem condição de mobilidade social. A sociedade romana era formada em patrícios, esses aí vão reivindicar que eles são os fundadores de Roma. Eles são, como vocês estão vendo aí, os donos das maiores extensões de terra, tá certo? E vão ter, por um longo período da história romana, plenos poderes políticos. Seguida, a gente tem os plebeus, que vão ser também homens livres. Contudo, pessoal, não vai ter inicialmente participação política. Isso vai ocorrer lá na República, quando os plebeus se unem e lutam por seus direitos. Nós temos também os clientes, que são plebeus, que prestavam serviços aos patrícios em troca de proteção. E nós vamos ter os escravos. Escravo em Roma, como vocês estão vendo, era a maioria, por dois motivos. Por um longo período também, vários romanos vão ser escravizados por dívida. E Roma, principalmente no finalzinho da República e início do Império, a gente vai ver a expansão territorial romana, em que Roma conquistava povos e esses povos eram feitos de escravos, beleza? Muito bem. Falar da cultura e religião de Roma, pessoal. Olha, até o século 3, mais ou menos depois de Cristo, os romanos praticavam o politeísmo, né? Eles absorveram muito a cultura dos gregos.
Eles absorveram os deuses gregos, mudaram só os nomes, mas mantiveram as divindades. A partir do final do século III, passaram a cultuar o cristianismo. E a gente vai descobrir por que isso mudou, tá bom? Lá no finalzinho da nossa aula. Observe muito, eles absorveram muito as culturas dos povos que conquistaram, principalmente dos gregos. Eles usavam o teatro para criticar as questões políticas sociais. Eles se destacaram pela criação do Código Romano, Código de Lei Romano, e por suas grandiosas construções. Muito bem, agora a gente vai ver algumas características da monarquia romana. Início e término. A monarquia romana vai ter início com a fundação da cidade de Roma, né? E ela se estende até a queda do último rei romano, o chamado Tarquínio o Soberbo, beleza? Durante a monarquia romana, a escolha de reis era a partir de suas virtudes, principalmente se ele fosse um grande guerreiro. O poder desse rei era vitalício. Contudo, pessoal, uma particularidade, apesar de ser vitalício, ele não vai ser hereditário, tá certo? Não quer dizer que o filho daquele rei herdaria automaticamente o trono. Os reis concentravam o poder político, administrativo, religioso e judiciário. Bom, agora a gente vai ver como se organizava, pessoal, os poderes na Roma antiga, a política na Roma antiga no período da monarquia. Bom, tinham as cúrias. O que eram as cúrias? A assembleia formada por cidadãos em idade militar. Beleza? A função das cúrias era decretar as leis, tá certo? Eles vão também criar o chamado Senado, que era um conselho de anciões, em que era nesse conselho que os reis eram eleitos. Bom, na economia, Roma, ela se caracterizava por ser agropastoril, tá certo? Momento de criação, de defesa e de fortificações para dificultar invasões de povos inimigos, mas Roma mantinha muito conflito com os povos vizinhos, principalmente, como vocês vão ver, os etruscos aqui na estante, tá certo, pessoal? Mas Roma também praticava o comércio e o artesanato. Bom, o que é que vai marcar o fim da monarquia romana? Os reis etruscos não concediam participação política aos patrícios, ou seja, aqueles que vão reivindicar que foram eles os fundadores de Roma, os latinos, os sabinos e os gregos. Esses, pessoal, eles não vão ter participação política enquanto Roma fosse dominada pelos reis etruscos. Tá certo? Então, o que é que os patrícios vão fazer? Os patrícios vão convencer os plebeus a se unirem a eles para derrubar esses reis etruscos. Os patrícios vão prometer aos plebeus direitos civis e políticos quando eles derrubassem esses reis etruscos e implantassem a república, uma nova forma de governo inédita, que a palavra república vem do latim. Falando nisso, o latim vai ser a língua oficial na Roma antiga, que significa república, coisa pública, ou seja, coisa de todos, beleza? Então foi feito um pacto ali entre os patrícios e os plebeus. Se os patrícios vão cumprir isso, são outros 500 que a gente vai ver. Tem início, então, pessoal, com a queda de Tarquínio Soberbo, ou seja, o último rei etrusco, a chamada República Romana. Duas características são marcantes do período da República Romana. Primeira coisa, a República Romana buscava organizar um efetivo militar que impedisse novas invasões. Por isso, galera, a República Romana vai ter uma política agressiva e expansionista, beleza? E outra característica marcante da República Romana vai ser disputas sociais no interior de Roma. Ou seja, plebeus vão reivindicar a participação política e civil que os patrícios tinham prometido e que não cumpriu, tá certo? Bom, como é que vai ser as instituições republicanas, né? Como é que Roma vai se organizar politicamente durante a República Romana? Então, a gente vai ter dois grupos sociais principais, os patrícios, que vão ser os aristocratas. O que seriam esses aristocratas, pessoal? Poder de poucos, né? Ou seja, as terras, os grandes latifúndios vão ser concentrados nas mãos desses patrícios e, portanto, eles vão ter muito poder, porque a terra, o poder estava muito associado à terra, e vão ser, portanto, os governantes.
para os plebeus vai restar o quê? O trabalho no exército, o trabalho braçal, não vão ter os direitos prometidos pelos patrícios, e os plebeus eram formados por camponeses, artesãos e comerciantes. Tá certo, pessoal? Durante a República, a gente vai ver eles organizando as chamadas assembleias, que eram de 3 tipos. A Assembleia Centuriata, que vai cuidar das questões militares. Vocês viram que eu disse que Roma, durante a República, vai se dedicar muito à questão militar, ao expansionismo e às defesas de seus limites. A Assembleia Curiata, pessoal, é a assembleia em que ficaria encarregada dos eventos religiosos, e a Assembleia das Tribos vai ser a assembleia encarregada da administração romana, tá certo? Entre os cargos que vão surgir os cargos de cônsules, eram 2 cônsules, o cargo de pretores, que eram exercido, o cargo de pretor era exercido pelo cônsule, que ficava responsável pela Assembleia das Tribos, ou seja, era responsável pela administração romana. Abaixo dos pretores, a gente tem o Senado, que vai ser mantido, né? Vocês viram que o Senado surgiu durante a monarquia romana, ele vai ser mantido, era formado por 500 anciões. Os questores, que eram funcionários públicos responsáveis pela criação de impostos. Os censores, que eram responsáveis pela contagem da população romana e pela também cobrança de impostos. E os édios, que vão ser responsáveis pela segurança de Roma e pela limpeza pública. Beleza, pessoal? Muito bem. Vocês se lembram que eu falei que os patrícios não tinham cumprido com a promessa caso derrubassem os etruscos, os plebeus teriam direitos políticos? Isso, pessoal, não vai ser dado, vai ser conquistado. Os plebeus vão se unir, pessoal, e vão lutar por seus direitos prometidos, né? Eles queriam participação política e também direitos civis assegurados. Um fato histórico que marca essa luta dos plebeus vai ser a revolta do Monte Sagrado, de 494 a.C., que vai ser, assim, vamos dizer, a primeira greve da história da humanidade. Por quê, pessoal? Porque os plebeus vão se unir e vão se negar a lutar, a fazer parte do exército romano, caso os patrícios não cedessem às suas reivindicações. Beleza? O resultado disso tudo, dessa pressão, foi a criação do cargo de tribuno da plebe, ou seja, os patrícios vai criar esse cargo, que os plebeus teriam que eleger 2 representantes, que seriam chamados de tribunos e participariam das assembleias das tribos, tá certo? Então, a partir dessa conquista, né, do tribuno da plebe, vão surgir novas conquistas, como a lei das 12 tábuas, ou seja, os plebeus vão exigir que os patrícios registrem as leis de forma escrita, para que elas não mudassem ao desejo de quem estava comandando. Essas leis precisavam ser registradas e elas precisariam ser tornadas público para que todos entendessem dessas leis, conhecessem os seus direitos e os seus deveres. A lei Canuleia, que agora vai ser permitido o casamento entre patrícios e plebeus, e as leis licínias, que vão ser leis dos direitos da terra. Beleza? Assim, mais ou menos, né? Que a gente vai ver que esse direito da terra só vai ser concedido a partir da chamada reforma dos irmãos Graco, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a gente viu que, resolvido essas questões de conflitos sociais internos em Roma, vamos ao expansionismo. Roma, então, pessoal, organiza o exército para começar o seu expansionismo. Por que Roma vai precisar expandir os seus domínios? Porque Roma, vocês viram que a principal característica dela é a agricultura, portanto, ela vai precisar de terras. Então, 2 razões foram as bases do expansionismo romano. A conquista de terras aráveis, ou seja, de terras férteis para a agricultura, e a expansão do comércio. Então, foram treinados grupos de soldados legionários num chamado Campo de Marte. Ou seja, Roma agora vai ter um exército profissional, tá certo? Um exército treinado, assim, vai ser criada a função de soldado, e esse exército, ele vai estar no pronto serviço de Roma. Beleza? Qual era o objetivo desse exército? Conquistas de terras, tá certo? E também
para proteger os domínios romanos, porque ele vai ter muitos inimigos, entre eles os etruscos, os umbrios, os celtas e também os gregos, tá certo? Roma vai conquistar todos esses territórios aí dessas civilizações e vai expandir tanto seus territórios que é daí que surge o ditadinho, ó, todos os caminhos nos levam a Roma. Roma vai se tornar, pessoal, o principal centro político e econômico da sua era. Tá certo? Ela vai seguir abrindo rotas, né, com o exército, conforme o exército ia conquistando e abrindo rotas, e essas rotas iam expandindo o comércio romano, ia dando a Roma várias conquistas comerciais, tá certo, pessoal? E isso vai levar Roma a uma rota de colisão com os cartaginenses. Cartago, não sei se vocês se lembram, é uma colônia dos fenícios. Aliás, era o principal entreposto comercial fenício. E Roma vai ter ali a sua derrota com os cartaginenses, pessoal. O sonho de Roma era conquistar aquele entreposto comercial. E o que ela vai acabar depois conquistando, beleza? Muito bem. E aí o que vai acontecer? Roma expande o seu território, aumenta, pessoal. Roma vai conquistar boa parte, ela conquista toda a Europa Ocidental, boa parte da Ásia e da África. Contudo, a divisão das terras e dos espólios de guerra não vai ser igual. Então, os plebeus vão se sentir prejudicados com isso, porque muita concentração de terra vai ficar nas mãos de poucos patrícios. Em contrapartida, a gente vai ter uma grande quantidade de plebeus sem terra. E aí a gente vai ver os dois tribunos da plebe, aí, os irmãos Graco, né? Tibério e Caio Graco, que vão ser os chamados reformadores. Eles vão propor reforma agrária, o que não vai dar muito certo, pessoal. O que é que eles vão propor? Eles vão buscar uma distribuição fundiária mais igualitária, eles vão também sinalizar para que se ocorra assentamentos para a plebe empobrecida, né? Só que vocês vão ver como consequência disso que Tibério vai ser executado e Caio Graco vai aparecer morto. O que vai ser como se ele tivesse se suicidado. Mas tudo indica que ele também foi assassinado e as reformas agrárias não vai dar muito certo. Tá certo? Pessoal, a gente vai ver a República Romana passando por uma mudança política. A gente vai ver surgir os chamados triunviratos, que na verdade foram dois triunviratos. O que seriam os triunviratos? Período da República Romana governado por 3 cônsules, por 3 senhores. Você se lembra que eu disse que lá no início eram 2? Pois aqui são 3 cônsules, né? O primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, Pompeu e Clássico. Júlio César passa a governar sozinho. Olha só, eram 3 triunviratos, contudo, Júlio César vai passar a governar sozinho, porque reformas. Por quê? Porque Clássico vai morrer em batalha Pompeu morre em batalha e Clássico vai ser assassinado pelo Senado. Então, assim, quando Júlio César passa a governar sozinho, ele vai fazer várias reformas que vai atender a plebe. Além disso, ele vai ampliar a influência dele no Oriente. O resultado disso é que ele vai ser também assassinado, certo? Então, a gente vai ver formar o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, que também vão tentar inaugurar um novo período. Marco Antônio e Otávio, pessoal, não vão se entender, né? Inicia-se, então, uma guerra, em que Otávio vence e é aclamado imperador Augusto, ou seja, vai governar sozinho e vai dar origem a uma nova fase do governo romano chamado de Império Romano, beleza? Pessoal, durante o Império Romano tem algumas características aqui que a gente não pode esquecer, tá certo? Primeiro, o imperador passa a ter governo vitalício. Durante o Império Romano, a gente vai ter a chamada Pax Romana. No período do governo de Augusto, a gente vai ver assim um período de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Roma, ela vai diminuir, ela vai parar, aliás, com seu expansionismo, porque Roma tinha conquistado um vasto império e não tinha como controlar as fronteiras desse vasto império, então Roma vai parar de conquistar, tá certo? É durante o Império Romano que a gente vai ver surgir o chamado direito romano, que era dividido em três tipos, né, em 3 características,
que era o jus civile, que era o direito do cidadão romano, era o jus gentius, que era o direito romano a todos os povos que viviam em Roma ou sob o domínio de Roma, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, a Palestina, né? Quando Jesus Cristo nasce, Roma submete a Palestina ao seu domínio. Então, os palestinos, apesar de não serem romanos, eles tinham que viver obedecendo o chamado jus gentium, ou seja, o direito comum dos povos dominados por Roma. E o jus naturale, que seria o direito comum a todos os seres, ou seja, seriam leis que deveriam ser cumpridas, obedecidas, ou direitos que seriam contemplados por tanto cidadão romano quanto também por povos dominados por Roma, sob o domínio de Roma. Vamos então à chamada crise do século III depois de Cristo, a crise do Império Romano. Pessoal, foi um efeito dominó, tá certo? Vocês viram e vocês perceberam que eu disse que Roma, ela chega no auge da expansão. Ela domina, ela expande muito seus territórios e que vai ficar difícil governar esse vasto território, tá certo? Então Roma vai finalizar esse expansionismo. Quando Roma finaliza esse expansionismo, ela vai ter dois problemas. Primeiro, a falta de mão de obra escrava, porque durante a República Romana a escravidão por dívida tinha sido abolida e a escravidão romana agora era só através de povos conquistados. Como Roma acaba, ela termina, ela finaliza com o expansionismo, a gente vai ter aí uma queda na mão de obra escrava e também o outro problema, outro fator vai ser que Roma não vai mais conquistar terras para o cultivo. Diante disso, a gente vai ter uma crise de abastecimento, ou seja, uma crise de alimento, a Roma vai começar a ter essa crise econômica, que vai gerar uma inflação, ou seja, o alimento vai ficar muito caro, o trigo, pessoal, vai ficar muito escasso, tá certo? A gente vai ver que os imperadores romanos, na tentativa de resolver ou de desviar a atenção da população, vai criar o chamado espetáculo pão e circo. Foi nesse momento que arenas grandiosas foram construídas como um palco para espetáculos. A arena mais famosa vai ser o Coliseu, né? Onde gladiadores, feras trazidas lá da África vão ser expostas e a população tinha entrada franca e lá ela recebia vinho e recebia trigo e pão, né? Mas quando essas pessoas voltavam para casa, a crise continuava. Então, eles tentaram, né, entreter as pessoas para desviar dos problemas sociais, mas não teve muito resultado, não. Diante disso, também a gente vai ter a chamada crise militar, ou seja, Roma, com toda essa crise de abastecimento, o imperador romano vai começar a criar mais impostos para poder manter o salário, manter os soldados de fronteira protegendo a fronteira de Roma. Isso vai gerar revoltas da população, né, por conta do aumento desses tributos. E aí, o que é que vai acontecer, pessoal? As fronteiras romanas vão ficar fragilizadas e Roma vai começar a ter o seu território invadido por povos germânicos, por povos de forma pejorativa chamada pelos romanos de bárbaros, né? São povos nórdicos que também buscando terras cultiváveis vão aproveitar essa fragilidade das fronteiras romanas para invadir, tá certo, pessoal? Aí eu queria trazer para vocês aqui, para a gente estar finalizando, alguns imperadores romanos e seus feitos que foram marcantes e é importante que a gente entenda. Por exemplo, o imperador Diocleciano, ele vai estabelecer a tetrarquia. Ou seja, pessoal, ó, como o espetáculo Pão e Circo não dá certo, né? A crise romana econômica continua. A gente vai ver o imperador Diocleciano dividindo vasto território do Império Romano em 4 partes. Só, pessoal, que essa tentativa não vai obter êxito porque o poder vai ficar muito descentralizado, tá certo? Muito bem. Constantino é outro imperador romano que no ano de 313 ele vai criar o Édito de Milão. O que seria o Édito de Limão? Perdão, pessoal. O Édito de Milão. Ele vai conceder liberdade ao culto cristão, tá certo? Vocês lembram que foi durante o Império Romano que Jesus Cristo, pessoal, vai começar a pregar as boas novas e Jesus Cristo vai pregar o monoteísmo, beleza? E lembre-se que até o século III, né, a gente vai ver a Roma, ela politeísta,
tá certo? Então, isso vai abalar os alicerces culturais e religiosos das crenças romanas. E aí, Jesus Cristo ele vai ser condenado à pena capital, com um crime de agitador, e ele vai ser crucificado. Ele ressuscita e a gente vai ver os cristãos, né, nome dado aos seguidores dos ensinamentos de Cristo, eles saírem com as boas novas durante o Império Romano, anunciando as boas novas da fé cristã monoteísta. Esses cristãos vão ser perseguidos, beleza? Até Constantino criar o Edito de Milão, que vai dar liberdade ao culto cristão, tá certo? É Constantino também que constrói a cidade de Constantinopla. E essa cidade vai ser importante, pessoal, porque a gente vai ver cá embaixo Roma sendo dividida para resolver a crise em duas partes, não em quatro, em duas partes. E Constantinopla vai ser justamente a capital da Roma Oriental, né? É também Constantino que vai estabelecer o colonato, que é um assentamento forçado, né? De camponeses, ou seja, como estava faltando mão de obra para produzir alimentos nos campos romanos, Constantino vai impor a servidão na Europa, surgindo aí o colonato, tá certo? Já no governo de Teodósio, Teodósio se converte ao cristianismo, né? Ele vai tornar o cristianismo a religião do Estado, com o chamado Édito de Tessalônica, né? Édito, pessoal, é lei, tá bom? Édito de Tessalônica, né? Com esse édito, ele torna o cristianismo a religião do Estado romano, é aí que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? E aí, com a morte de Teodósio, né, o Império Romano vai ser dividido em duas partes. O Império Romano Ocidental, que a capital vai continuar sendo Roma, e o Império Romano Oriental, que a capital vai ser, como eu falei para vocês, a cidade de Constantinopla. No mapa aqui agora, ó, vocês estão vendo aí direitinho, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo, deixa eu ver se eu acho ela aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Então, esse lado aqui a gente tem o Império Romano Ocidental, tá certo? Em que a capital vai continuar sendo Roma, tá? E aqui a gente vai ter o Império Romano Oriental, em que a capital vai ficar sendo Constantinopla, tá certo? E aí a gente tem o fim do Império Romano unificado, pessoal. Essa divisão do Império Romano em ocidental e oriental, pessoal, vai trazer uma mudança muito grande para a história da Europa Ocidental. Por quê? Porque o Império Romano Ocidental, esse aqui, ó, ele, pessoal, vai permanecer até o ano de 1472. Por quê? Porque nesse ano o Império Romano ele vai ser tomado pelos povos bárbaros, dividido entre eles, fragmentado, tá certo? Então ele vai durar pouco tempo. Diferente do que vai acontecer com o Império Romano Ocidental, o Império Romano, o Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental vai durar 1000 anos, pessoal, né? Em que um dos motivos que vai fazer o Império Romano Oriental prosperar é que ele vai estar às margens do mar Mediterrâneo, tá certo? Uma região muito importante para as atividades comerciais. Já o Império Romano Ocidental, ele vai continuar com a grave crise econômica, por quê? Porque ele vai ter como principal atividade econômica também ainda a agricultura, essa mesma atividade que vinha enfrentando crise desde os meados lá do Império Romano unificado. Beleza, pessoal? E aí, entenderam tudo direitinho? Sugestão: voltem no livro, dê uma lidinha, tirem as dúvidas de vocês, façam as atividades, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.